João Ricardo. Muito boa tarde, começando o seu panorama nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. Vamos juntos, primeiro programa aí do mês de janeiro para você trazer, para você ficar, melhor dizendo, né, sempre muito bem informado. E primeiro programa da semana, na verdade, né? A gente do mês, do ano, começando aqui 2026 no panorama de hoje, já com muita informação, contando com a tua participação, especialmente no trânsito. A gente sabe que por mais que seja um mês de férias escolares, e até outras pessoas aproveitam, tiram férias também com a gurizada, mas ainda assim é um fim de tarde, né? E aí o trânsito costuma ficar em alguns trechos de São Luís mais pegado. Se você puder compartilhar essa informação, a gente agradece muito pelo WhatsApp 991425060 e lá no YouTube também, no canal Rádio Mirante News FM. Tô com a bancada aqui ao lado de Wallace Brito, Ronaldo Rocha, Olívio Ricardo, Rodrigo Bonfim, na mesa de áudio Nonato Costa, a produção de Ismael Araújo e David Bryan e a coordenação geral da 104,1 de Zeca Soares. Wallace Brito, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, bancada. Boa tarde também a todos. Iniciando o panorama, primeira segunda-feira do ano e a cidade que voltou ao seu ritmo normal, dá pra dizer assim, João, depois de aí 2 semanas ou pouco mais de uma semana, quase 2 semanas de um ritmo um pouco mais leve na cidade, trânsito tranquilo nas avenidas. Hoje a gente já deu para perceber a cidade com aquele ritmo habitual aqui na capital maranhense. É claro, esse é o sinônimo do fim do recesso. Vários órgãos, tanto públicos quanto instituições privadas, já os funcionários voltaram nesse período de recesso, então a gente acompanha uma cidade um pouco mais movimentada. É isso aí, com certeza. A gente, por isso que falou no começo do programa, se puder compartilhar informações do trânsito, a tendência é que esteja mais complicado nesse fim de tarde em alguns pontos aqui da ilha, não só de São Luís. Ronaldo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, bancada. Boa tarde você, nosso querido ouvinte. Agora, Wallace, eu prefiro aquele ritmo ali mais um pouquinho lento, né? Eu também. A cidade está voltando, de fato, ao ritmo normal, né? Das coisas. Em parte, né? Ainda estão de férias, ainda há férias escolares, né? As instituições de ensino superior também ainda estão de férias. E o que deixa o trânsito um pouquinho ainda melhor, né? A partir de fevereiro que o negócio vai aumentar. Mas é isso aí, 2026, iniciando a semana, vamos para muita informação aí. Vamos lá, Olívio Ricardo, boa tarde, Olívio. Boa tarde, companheiros de bancada, João Ricardo, todo mundo aí que tá ligado na sintonia da 104,1, todo mundo pronto para mais um panorama, começando a semana. De fato, a gente espera que o start o resto da cidade comece nessa semana, né? O judiciário volta essa semana a trabalhar em fim, por exemplo, e a gente espera que todos os outros órgãos aí de serviços públicos, principalmente, retornem aí ao atendimento normal padrão. Tamo junto, João Ricardo. Vamos lá, Rodrigo Bonfim. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, João. Boa tarde, bancada. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Noticiário muito movimentado, né? A nível político, tem informação da Prefeitura de São Luís, tem movimentação de Turilândia, né, que a gente está acompanhando, tem a situação da geopolítica internacional e você, ouvinte da 104,1, vai ficar por dentro a partir de tudo agora. Exatamente, mas a gente começa tratando da Câmara de Vereadores aqui de São Luís, porque teve mudança também, né, de última hora, a gente pode dizer, no que foi anunciado, obviamente, pela própria Câmara e repercutido aqui no panorama, no fim do ano passado, né, semana passada praticamente, ou há 2 semanas, essa alteração da pauta, que amanhã deveria ser realizada a sessão extraordinária, porque os vereadores estão em recesso, e essa sessão aqui era para ter sido realizada na semana passada, ali bem prensado entre o feriado de quinta-feira, primeiro dia do ano, e o fim de semana, né? A previsão, a primeira marcação foi para uma sexta-feira, dia 2. Só que aí, por conta disso tudo, né? Entre o feriado que emenda com o fim de semana, a Câmara alterou para essa semana. Seria terça-feira, dia 6, amanhã. Só que hoje a própria Câmara, por meio do presidente, Paulo Vitor, emitiu um comunicado oficial dizendo que a sessão foi cancelada. Não teve sexta, não vai ter amanhã. E assim, até o momento não tem um novo documento, ou nesse mesmo documento já poderia ter uma nova data. Não tem. O documento diz o seguinte: a presença da Câmara, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica o cancelamento da sessão plenária extraordinária, anteriormente convocada por esta presidência para o dia 6, no caso amanhã, 8 da manhã.
destinada à apreciação e votação do projeto de lei 356 de 2025, que institui o plano plurianual do município de São Luís para o período 2026 a 2029, e também do projeto de lei 355/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Luís para o exercício financeiro de 2026, ou seja, o ano que já começou, de novo a gente passa por essa situação de o ano iniciar e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, não ter sido ainda apreciada, né, votada, enfim, lá na Câmara. A medida encontra amparo, segue aqui a nota falando que a medida encontra amparo na competência do presidente para dirigir os trabalhos legislativos e convocar as sessões plenárias, inclusive extraordinárias, nos termos da Lei Orgânica do município de São Luís e dos artigos 23, 135 e 136 do Regimento Interno da Casa. E aí assina aqui, né, sem mais tal, presidente Paulo Vitor, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Não tem, por enquanto, ou pelo menos não foi divulgado de forma oficial, mas isso aqui a bancada vai agora comentar e informar, nenhuma justificativa, né, para esse cancelamento, né? Porque quando você tira do dia 2 e joga para essa semana, ali dava para entender, né? Era uma situação em que é porque precisa de um quórum qualificado, esses dois assuntos aqui, e aí cobrar demais responsabilidade de alguns, não vou dizer todos, né, parlamentares, porque eu acho que se marcasse dia 1º, alguns iriam. Pro dia 1º, que era um feriado. Sim. Pro dia 2, com certeza, muitos estariam lá. No dia 26, né? Dia 26 estavam lá, exatamente. Mas aí dá pra entender. Beleza, tira dessa sexta-feira que tá muito imprensada aqui, né? Feriado e fim de semana, joga pra terça. Pô, terça-feira, não é nem segunda. Terça-feira, dia 6. E aí, por qual motivo, bancada, vocês têm informação? Nós não vamos ter, porque quando eu falo nós, são dois assuntos aqui importantes para a cidade, né? Eu procurei ainda há pouco Paulo Vitor, e também está em destaque com o Ronaldo em política, no Emirante.com, que perguntei, né, presidente, qual a justificativa, qual a razão para essa mudança de data na questão da data da sessão extraordinária do orçamento. Não tem nem data ainda, né? Pois só cancelamento. Não tem data. Né? Tem nenhuma previsão. Vamos analisar no retorno das atividades ordinárias. Ou seja, vai ser o primeiro dia de atividades na Câmara Municipal de São Luís, né, João? Fevereiro, né? Fevereiro. No caso, só em fevereiro. Então, a gente está numa sequência de que nos últimos anos, João Ricardo e bancada, o orçamento do ano, ele é votado no ano corrente. E enquanto esse orçamento não é votado, a prefeitura tem que trabalhar com o orçamento do ano passado. E a cidade, o movimento, o crescimento da cidade, ele é contínuo. Ou seja, a cidade está sempre crescendo. Os gastos da prefeitura estão sendo sempre crescendo. No caso do município, né? As atividades, as prerrogativas legislativas também sempre vão escalonando. Então, o orçamento da cidade, ele tem que acompanhar isso. Só que quando o orçamento ele não é votado no corrente ano, acaba mostrando ali uma falta de diálogo, primeiro, dentro da casa, segundo, com o Poder Executivo, né, Ronaldo? Eu acho, João, que a gente pode tentar falar aí com o líder do governo na Câmara para ver como é que tá essa temperatura lá, né? Porque assim... O Dr. Joel, né? Porque até o momento, depois de anunciado esse cancelamento, eu não vi manifestação alguma de nenhum parlamentar, seja governista ou de oposição. Parece-me que tá todo mundo acomodado. E assim... dependendo do posicionamento do líder do governo, a gente vai também ter uma ideia de qual é o posicionamento do chefe do executivo, do prefeito Eduardo Braide, diante disso, né? Porque primeiro houve aquele primeiro adiamento, como você bem lembrou, estava marcado aí para o dia 2, foi para o dia 6, agora será somente em fevereiro. Então é bom a gente tentar entrar em contato, a partir já desse bloco, do próximo bloco aí com o líder do governo na casa, e vamos tentar ouvir, identificar, na verdade, qual o sentimento aí dessa base governista, do chefe do executivo, como é que eles estão encarando isso tudo. Porque, assim, o Rodrigo até falou, um adiamento. Com certeza adiamento, mas a princípio no documento não tinha data. E aí no contato aqui com o Rodrigo, o Paulo Vitor falou que só no retorno das atividades normais. Isso é só fevereiro, então esquece janeiro, né? Esquece janeiro, vai ser, né? Só no dia do início das atividades. João, só abrindo aqui um parênteses para uma informação de agora, o ex-presidente José Sarney acabou de divulgar uma nota sobre a situação da Venezuela e do Brasil. Ele acabou de postar nesse minuto e a gente vai repercutir.
Meu apoio e solidariedade à posição do Brasil. Isso não apaga um fato essencial. O governo de Nicolás Maduro afastou-se da democracia e das liberdades fundamentais. Defender a paz não é ser complacente com o autoritarismo, mas agir com responsabilidade para proteger a democracia, a estabilidade regional e, sobretudo, o povo venezuelano. Fecha aspas aqui para a nota do presidente Sarney. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Tá na pauta, a gente vai discutir aí, a gente retoma aí a declaração do presidente Sarney. Wallace Brito, a gente tem mais um ano em que essa situação não é normal. Assim, quando acontece, se fosse para acontecer uma vez e tal, já merecia essa repercussão. Agora tá recorrente, né? Você não vota o orçamento e assim, por que não fazer em janeiro? Basta uma sessão. Uma sessão para resolver. Não é só o orçamento, o plano plurianual também tá dependendo dessa sessão. Na verdade, quando a sessão ela foi marcada ainda para dezembro e com seguidos adiamentos, ali eu pelo menos já sentia de que isso não iria rolar tão cedo. Tanto é que marcaram uma sessão agora para o dia 6 de janeiro. Amanhã, portanto, seria realizada amanhã. E na época também estaria marcada uma sessão para depois das festas de fim de ano. E não aconteceu. No período que a Câmara está de recesso. E tendo em vista como as coisas funcionam lá dentro da Câmara, conseguidas as sessões que não acontecem por falta de quórum, por falta da presença dos vereadores, eu já achava muito complicado de que isso fosse votado no período de recesso, em sessões extraordinárias. De fato, fica aí o questionamento, né, para o presidente Paulo Vitor. Por que essa sessão não aconteceu? Ele deu uma explicação simplória, né, evocando aí artigos do regimento interno, que são artigos que, na verdade, justificam que o presidente tem esse poder de adiar e remarcar as sessões. Mas não foi citado algum motivo específico. E é bom que também os outros vereadores se manifestem, né? O pessoal que é da base do governo, no caso lá da prefeitura, a oposição também, porque afinal de contas é um assunto que interessa a todos. A apresentação da LOA e do PPA, que é o Plano Plurianual, foi no mês de setembro, dia 3 de setembro. Aqui, ó, matéria do portal Emirante, Câmara de São Luís recebe LOA 2026 e PPA 2026-2029. Então tivemos setembro, outubro, novembro, dezembro e agora janeiro. 5 meses de atraso para votar um orçamento e um plano plurianual. Isso aí é algo que é inaceitável, gente. Não foi por falta de tempo, não foi por falta ali, temos que analisar de forma mais minuciosa. Não. Para falar a verdade, o que dá a entender é de que os vereadores, isso pelo menos é o que eu interpreto, eles não tiveram esforço de se debruçar sobre o tema e estão aí com seguidos adiamentos. Mais uma vez, a cidade de São Luís atravessa essa situação. Até porque a Câmara tem de segunda a quarta sessões. E aí, se fosse o caso, nesse prazo aqui, né, que o Wallace trouxe, vamos lá, setembro, outubro, novembro que fosse, marcasse essas extraordinárias numa quinta, numa sexta, dava para fazer isso, porque se fosse necessário, ainda em novembro, com essas extraordinárias, se não concluísse o assunto em uma sessão, empurraria para outras, mas você tinha ali uma margem antes de virar o ano. Não é o caso agora, né? A gente já virou o ano e fica aí para fevereiro. E chama a atenção, por isso é que merece sim uma explicação melhor aí do Paulo Vitor, porque se fosse já a ideia da Câmara, do presidente, enfim, dos vereadores, de votar só no retorno das atividades normais, essa extraordinária não havia sido marcada, né, para o dia 2, e depois foi remarcada para o dia 6. Então não, entrou em recesso aqui, a gente vai empurrar, o que não é também adequado, mas vamos empurrar a pauta e quando for a retomada das atividades normais em fevereiro, a gente coloca, né, essa discussão. Não, eles tinham marcado uma extraordinária, remarcaram para essa semana e agora cancelaram, dizendo que só vão apreciar esses dois assuntos, o orçamento da cidade e o plano plurianual, só em fevereiro, na retomada das atividades. E aí é aquela história. Não sei se eles vão fazer isso também, né? É uma previsão só. E você vê que é uma escada, né? Essa data, dia 2, ela já era motivo de um adiamento. Isso, exatamente. Do dia 26 de dezembro de 2025. Que a pauta era maior do dia 26. Essa sessão foi criada para discussão justamente porque durante todo o ano de 2025, principalmente nesse segundo semestre, né, se a gente for fazer esse recorte temporal, não foi votado, não foi debatido, não foi analisado pelo plenário da Câmara, né? Não posso fazer uma injustiça com a comissão de orçamento, né, da casa. Sim. Mas no plenário não foi discutido. Então,
complicado. 5 horas e 15 minutos, você tá ligado no Panorama. Panorama na Mirante News FM. Volta às aulas Cantinho Doce. A turma mais descolada está chegando para você aprender com diversão. Mochilas, cadernos, estojos, aqui ninguém leva falta. Se está na sua lista, está no Volta às aulas Cantinho Doce. O que é notícia você ouve na Mirante News FM. Acesse o nosso portal mirantenews.com. Baixe nosso aplicativo gratuito Mirante News FM, disponível para smartphones e também Android e iOS. João Ricardo. E toda a bancada do Panorama nessa segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. Aqui não tem essa moleza toda de voltar só em fevereiro, né? E aqui a gente coloca em pauta e debate, Rodrigo Bonfim, não é isso mesmo? Pois é, João. Não é só para concluir, como eu dizia, né? Então você vê aí uma sucessão de datas, é praticamente uma escada. Era para ter sido analisado no segundo semestre e não foi. Aí tinha o dia 26, né, que era para ser analisado, só foi votada a mudança da mesa diretora da casa, né? No caso, a votação ficou para o segundo semestre do ano que vem. E aí depois o processo não foi analisado do orçamento. Aí ia ficar para o dia 2. Teve essa discussão, né, de qual data seria mais favorável para os vereadores, né, se encontrarem ali. Aí ficou marcado para o dia 2. Agora seria para o dia 6. Aí do dia 2 para o dia 6, a discussão principal, João, sabe qual foi? Porque alguns vereadores viajam para o interior, né, para os seus locais de origem, para aproveitar o ano novo. Então a certeza seria que no dia 6 todo mundo estivesse lá. Mas não se sabe, né, o motivo mesmo específico que causou essa alteração de data aí para agora fevereiro, né, dessa sessão que ocorreria amanhã. Mas, de acordo com o presidente Paulo Vitor, foi o que ele falou aqui, a Mirante News FM, também aqui é o Grupo Mirante, que essa discussão vai voltar aí com o início das atividades, então fica para fevereiro. Pois é, e a confusão fica fica ainda maior por conta dessa explicação que não é tão clara assim, né? Fica parecendo assim uma falta de interesse, na verdade, em tocar esse assunto. Não sei por qual motivo, porque é algo que vai disciplinar como o município vai gastar no ano de 2026. E o plano plurianual, né, que tem aí uma diretriz para vários anos. Então, assim, dar uma explicação dessa simples, fica parecendo mesmo desinteresse. E é preciso também que os próprios vereadores da base, da prefeitura, também se manifestem, né, nesse sentido, para que façam uma pressão, para que essa sessão extraordinária volte, ou melhor, seja remarcada ainda nesse mês de janeiro, não deixe as coisas lá para fevereiro. Exatamente. 5h18, tendo mais informações, porque é possível ainda hoje a gente ter alguma informação, pelo menos manifestação de vereadores sobre esse assunto, a gente retoma aqui no Panorama. Ainda um assunto de São Luís, esse envolvendo agora